Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Como é que o Senhor fala conosco? Pela pregação da palavra. Você não vai ouvir nenhuma voz dizendo: escuta fulano, eu sou Deus, estou mandando você fazer isso. Não. Ele fala no nosso coração. Nós sentimos a sua voz quando nós estamos lendo a Bíblia ou ouvindo a pregação da palavra. E nós entendemos qual é a sua vontade. Quando isso acontece e nós damos atenção a Ele, então a nossa vida pode estar na maior bagunça, que tudo entra nos eixos. Não tem dúvida. Você sabe quando Deus fala. Sentiu no coração: essa palavra é para mim, segura a palavra. Ela é um caminho que Deus lhe abriu, um caminho de sucesso, de vitória, e ao mesmo tempo ela tem toda a habilidade para consertar tudo na sua vida, ainda que esteja completamente desmontado, derrotado, vencido. Em pouco tempo você será uma bênção. Quando a gente se dispõe a obedecer o que o Senhor manda, o inimigo pode tentar fazer o que ele quiser, ele não conseguirá. Na verdade, você nunca deve desperdiçar o poder que você tem na oração. A primeira coisa que acontece com a gente quando nós entendemos a palavra de Deus é que nós nos tornamos uma autoridade na luz que Deus nos dá, isso é, naquele entendimento. Luz no sentido bíblico significa entendimento. Você está lendo a Bíblia, está ouvindo a pregação da palavra, veio aquele entendimento vem com poder, você recebe uma autoridade para agir de acordo com aquilo que você entendeu. Uma autoridade para agir no mundo espiritual. Por exemplo, se Deus te convence de um pecado, que você está fazendo coisa que você não devia fazer, você está errado, você entende aquela palavra, você sentiu no coração, Deus está te convencendo, está errado, tem que parar com isso. Então você consegue uma autoridade sobre aquela fraqueza que você tem. Se você está doente, por exemplo, você entende pela palavra de Deus que Deus quer curar você, então você consegue uma autoridade sobre aquela doença. É só você orar e determinar que aquilo aconteça. E vai acontecer porque é a palavra de Deus e ela tem poder para fazer aquilo para o qual ela foi dirigida a você. Se a pessoa está falida, a pessoa está abatida, é uma pessoa que tem prazer nas coisas perversas, nas coisas erradas, precisa pedir a Deus. Você tem que falar: Deus, fala comigo, me mostra, Pai, abre a minha mente, me deixa entender a sua palavra, porque na hora que você entende a palavra de Deus, pode ser você quem for, a sua força cresce, você se torna uma pessoa perigosa para o inferno, porque o diabo sabe que qualquer pessoa que se apossa da palavra, como é que eu me aposto da palavra? Eu entendo aquela palavra, então eu pego naquilo ali, eu tenho poder nela, eu aceito ela, eu recebo ela no coração e ajo conforme aquela palavra. Então o diabo sabe, qualquer pessoa que se apossar da palavra, aquela palavra que você entende, você impunha aquela palavra que Deus colocou no seu coração, aquilo é a espada do Espírito Santo. Você está armado com o poder do alto, e aquela palavra tem autoridade para desmanchar qualquer obra de bruxaria, qualquer feitiçaria, magia negra. Tudo isso só depende da palavra que você receber no coração, você empunhar ela e agir conforme aquela palavra. Você paralisa, desfaz toda a operação maligna. E se você não abandonar aquela palavra, não descartar aquilo que Deus falou no seu coração, esse poder vai continuar sempre com você. Você vai ter essa autoridade sempre que precisar. Pode usar aquela palavra que você aprendeu, que Deus falou no seu coração, porque ela sempre vai estar com você. O grande erro do ser humano é desprezar a palavra de Deus. Isso acontecia no passado e continua acontecendo hoje. Quando a pessoa não dá ouvidos ao que Deus fala, ela está cometendo um grande pecado. E o pecado impede que o Senhor atenda às nossas orações. Está escrito no livro de Isaías 59, versículo 2, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados escondem o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Cometer pecado não é só você fazer perversidade, não. É você não dar ouvidos à palavra de Deus. Você está cometendo o pior pecado que você podia cometer. Porque aquela palavra que Deus vai falar no seu coração, ela é que tem o poder para mudar a sua vida.
É como se você estivesse tapando os ouvidos de Deus para que ele não ouvisse a sua oração. Quando você recusa ouvir a voz dele, ele também não pode ouvir a sua voz, porque você está em pecado. Quando isso acontece, não tem oração que funcione para essa pessoa. Zacarias, no capítulo 7, versículo 9, diz assim: assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia, cada um a seu irmão. Quando uma pessoa ouve o Evangelho e crê nele, e recebe Jesus como o único Senhor da sua vida, como seu Salvador, essa pessoa ela é tirada do reino das trevas e transportada para o reino da luz. Ou seja, ela deixa de ser uma pessoa que vive na escuridão espiritual, aquela pessoa que não entende nada do mundo espiritual, e passa a entender, passa a conhecer os direitos que ela tem em Jesus Cristo. Ela deixa de ser aquela pessoa que não entende bolufas e passa a entender tudo que ela tem, tudo que Jesus conquistou para ela. Ela deixa de ser aquela pessoa oprimida pelos demônios, sofrendo com dor, enfermidade, na miséria, nos vícios, e passa a ser um membro da família divina. O entendimento dela é aberto e ela recebe luz, quer dizer, recebe capacidade intelectual para discernir aquilo que é bom daquilo que não presta. E ao mesmo tempo ela se torna então um membro do corpo de Cristo. Todo aquele que recebe Jesus torna-se um filho de Deus, uma filha de Deus. Todos nós que somos de Deus, nós somos feitos irmãos em Cristo. E a ordem do nosso Pai é: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia, cada um a seu irmão. O que é executar o juízo? É você fazer conforme determina a lei. Você executa o juízo verdadeiro quando você age de acordo com a verdade. O que é a verdade? É a palavra de Deus. Quando você dá ouvidos ao que Deus está falando e faz conforme a sua palavra, você executa o juízo verdadeiro. É aquilo que você sentiu no coração. Você está lendo a Bíblia, está ouvindo a pregação. Entendeu? Faça conforme aquilo que você entendeu. É assim que você executa o juízo verdadeiro. Quem executa o verdadeiro juízo não condena a pessoa inocente. Você vê que a pessoa, por exemplo, está agindo errado. Ao invés de você criticar, ao invés de condenar aquela pessoa, você tem de condenar o erro que está na vida da pessoa. Você vê o mal na vida da pessoa. Você tem a responsabilidade de levar o caso diante de Deus. Tem de interceder pela vida daquela pessoa que você conhece, que sabe que está andando no erro. Seja um parente, seja um vizinho, seja um filho, uma filha, o marido, a esposa, a nora, a sogra, o sogro. Tem que interceder. Não importa quem é, você conhece a pessoa, viu que a pessoa está andando por um caminho que não é o caminho certo. Você tem que levar aquele caso diante de Deus, não é criticar a pessoa. Você tem que condenar o erro diante de Deus. Você vai levar o caso a Deus em oração, vai amarrar o espírito do erro, da imoralidade, do engano, o demônio que está oprimindo, escravizando, roubando aquela pessoa e expulsá-lo daquela vida. E isso é executar o juízo verdadeiro. Se você não executa o juízo e consente com o ladrão, quem é o ladrão? É o espírito mau que está agindo na vida da pessoa. Você não fez nada, você consentiu com ele. Você então é culpado daquela pessoa se perder na eternidade porque você não fez uma oração. Você não foi capaz de interceder sequer uma vez pela pessoa. Esse é o juízo verdadeiro. Jesus disse: o príncipe deste mundo já está julgado. Então você viu que o fulano está se comportando de modo estranho, está agindo como não devia agir, fazendo o que não deveria fazer. Talvez a pessoa esteja até te causando mal. Pode ser talvez uma pessoa que está te prejudicando. Não brigue com essa pessoa. Ore por ela. Coloque-se diante de Deus. Invoque o poder de Deus sobre ela. Amarre o demônio que está agindo através dela. Mande embora. E você vai ver que dentro de pouco tempo a vida daquela pessoa vai se transformar. E você vai ver que aquela pessoa não é tão mal como parecia ser. Nunca diga fulano, fulana não presta. Não vale a pena, não diga isso. A pessoa que age de modo traiçoeiro, de modo desonesto, faz o que faz, porque tem um demônio agindo na vida dela.
E esse mesmo demônio, ele tenta você para fazer um julgamento daquela pessoa, para maldizer, desejar mal, porque ele sabe que se você fizer assim, você vai estar abrindo a porta para ele. E ele vai entrar na sua vida e vai fazer o mesmo com você, ou até pior. Então não dê lugar ao diabo. Observou, fulano está perdendo o juízo, a fulana está perdendo o juízo, está agindo como não devia. Ore, amarre o bicho e mande embora. Assim falou o Senhor dos Exércitos: executai juízo verdadeiro. E o que mais? Mostrai piedade, bondade e misericórdia, tenha compaixão cada um do seu irmão. Mostrai bondade. Encontrou alguém caído? Caído, que eu digo, caído espiritualmente, fraco na fé, com baixo astral, viu que a pessoa está revoltada, uma pessoa que só xinga palavrão, que uma pessoa que não vive, só vive nervosa, não vive bem. Essa pessoa está se desviando do caminho verdadeiro, está indo para o caminho que não presta. Não mostre impiedade, não. Estenda a mão para essa pessoa, mostre bondade para ela. Oriente ela, diga: ô meu irmãozinho, minha irmãzinha, o Senhor nos chamou para sermos uma bênção. Essa situação vai passar. Veja o que diz aqui. Você lê um versículo, lê uma promessa para ela, entendeu? E diz: vamos confiar, vamos orar. E se a pessoa aceitar, ore com ela. Mostre bondade, mostre compaixão, cada um para com seu irmão. Tem um demônio que ele incita o povo a ser mal com a pessoa que está na queda, com aquela pessoa que está caída, está por baixo. Esse demônio muitas vezes ele age até entre o povo que diz que é de Deus. Você vê uma pessoa necessitada pedindo ajuda, às vezes você rechaça a pessoa, vira o rosto para ela, despreza, nega a ajuda. Jesus disse: dá a quem te pedir, não volte as costas ao que quiser que lhe empreste. Agora, isso não quer dizer agora que você vai sair emprestando dinheiro por aí à torta e à direita, não. Claro que você agora não vai também bancar o bobinho, bobinha, e sair dando tudo que você tem para os espertinhos, não, porque tem muita gente aí esperta, né? Muita gente por aí bancando o espertinho aí. Mas quando você vê que a pessoa realmente necessita, e você sente no coração, Deus toca no seu coração, ajuda aquela pessoa, então ajude. Porque só Deus sabe por que dele permitir que o seu caminho cruzou com aquela pessoa. Às vezes o nosso caminho cruza com alguém chato, enjoado, ou alguém que te atormenta, te enche o saco, né? No popular. Então você pensa: por que essa pessoa é chata, enjoada? Mas não, Deus sabe porque Deus está permitindo que o caminho de nós se cruze. Então o apóstolo Paulo, na carta aos Hebreus, ele disse: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem saberem, hospedaram anjos. Quem sabe se a pessoa que está precisando da sua ajuda hoje não vai ser aquela que vai te abençoar amanhã? Só Deus sabe. Porque ele permitiu que se cruzasse o caminho de ambos. No versículo 10 do capítulo 7 de Zacarias, diz o seguinte: não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e nenhum de vós intente mal no seu coração contra o seu irmão. Às vezes a pessoa não diz, às vezes ela não oprime diretamente, mas no coração ela diz: puxa vida, essa pessoa é enjoada, ela está sempre precisando de ajuda, ela não se arruma. Não pensa assim, não pense o mal no seu irmão. Ore por ele, diga: meu Deus, eu não quero pensar dessa maneira. Eu vou ajudar o meu irmão hoje, mas eu quero que o Senhor também abençoe, porque essa pessoa tem que ter um pouco de dignidade. Ela precisa por si mesma ter como obter o seu sustento. Tem que se sujeitar a ficar pedindo as coisas, é humilhação. Isso faz com que a pessoa se sinta indigna, humilha a pessoa. Seja uma viúva, um órfão, um estrangeiro, aquela pessoa que ainda não é convertida. Estrangeiro aqui é esse sentido, a pessoa que ainda não é de Deus. Então, precisa da ajuda? Ajude, ore. Se você sentir no coração, não é todo mundo. É o seu irmão, aqui diz o irmão. Aquele que está dando ouvidos à palavra de Deus, aquele que recebeu Jesus, está passando dificuldade, precisa, você sentiu no coração, ajude. Se não sentiu, não ajude, mas se sentiu, ajude. Porque Deus sabe quem ele faz cruzar o seu caminho e por quê. Uma pessoa incapacitada, a gente às vezes tem que olhar como Deus está falando conosco aqui. Não pode pensar mal, não pode desprezar a pessoa. Não intentai mal no coração cada um contra o seu irmão.
nós temos de orar por estes, para que sejam também abençoados. Portanto, nós devemos sim ajudar a pessoa, mas a ajuda mais importante, ela vem do alto. A oração ajuda mais do que qualquer coisa. Quando você faz uma intercessão por aquela pessoa, você está ajudando ela mais. Então, não só ajuda física, mas nós temos que dar uma palavra que vai levantar essa pessoa. No versículo 11, agora, Zacarias diz: eles, porém, não quiseram escutar. É Deus falando aqui. Eles não quiseram escutar. Me deram o ombro rebelde. Taparam os ouvidos para que não ouvissem. Fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviava pelo seu Espírito, pelo ministério dos profetas antigos. Por isso veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Então veja que coisa triste. O povo de Israel se fechou para a palavra de Deus. Eles não quiseram ouvir. Deus disse: executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia a cada um com seu irmão. Não quiseram ouvir. Por isso, diz a Escritura, veio a ira do Senhor dos Exércitos contra esse povo. Muitas vezes a pessoa hoje também se fecha para a palavra de Deus. Tem gente que tem a coragem de dizer não, porque isso eu não concordo. Às vezes Deus toca no coração dela. Vou te dar um exemplo aqui. Às vezes Deus toca no coração para você perdoar alguém que às vezes foi até mal com você no passado. Fez coisa que não devia. Mas você se fecha. Sua situação está ruim. Você precisa da bênção de Deus. Mas aí Deus fala: executai juízo verdadeiro. Não intente mal contra o seu irmão no coração. Você se fecha. Você não aceita. Você diz: não, isso aí eu não concordo. Isso aí, faço qualquer coisa, mas isso eu não concordo. E eu orar pelo fulano, pela fulana? De jeito nenhum, ela não merece, ele não merece. Quero mais que esse estrepe, né? Não faça isso, meu irmão. Diz a Bíblia que Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Amigos entre aspas. Amigos que falavam mal, acusavam ele. Mas foi quando ele estava orando por estes amigos que o Senhor mudou tudo na vida dele e abençoou ele de maneira grandiosa. Você precisa parar de colocar de lado as coisas que Deus fala no seu coração. Senão você vai ficar ouvindo a pregação, lendo a Bíblia até o dia do juízo final e a bênção não chega nunca na sua vida. Aprende uma coisa: quando você ora e não funcionou, pode parar ali. Começa a se examinar, pede a Deus para te mostrar onde é que está o teu erro, porque quando a oração não funciona, é porque tem erro na tua vida, tem pecado. Está escrito que o pecado tapa os ouvidos de Deus. Você não está executando o juízo verdadeiro. Precisa fazer aquilo que Deus manda. Ou você é de Deus ou você não é. Se você não quer ouvir a palavra de Deus, você ouve, gosta de ouvir, mas você fica escolhendo: isso eu faço, isso aí não estou de acordo com esse negócio não. Não é assim, não vai funcionar nunca. Então para de colocar de lado as coisas que Deus fala no seu coração, senão você não vai ser abençoado. Se Deus te dá uma missão, por exemplo, de orar por alguém, você tem que orar por essa pessoa. Outros tantos rejeitam a correção. Não, porque isso eu não quero. Deus mostra às vezes que ele está errado, que ela está errada, está se desviando por um caminho que é mau, né? A pessoa pensa: não, mas eu não aceito, eu não concordo. Eu acho que eu posso continuar aí com meu cigarrinho, com a minha cervejinha. Ah, não, aquela fulana lá, aquela não presta, aquela eu quero distância dela. Eu perdoo, mas não quero ver ela nem pintada de ouro, não quero ver ele mais. Está errado. Não é assim. Imagina se Deus falar para você: eu te perdoo, mas não quero te ouvir nunca mais. Não quero te ver mais. E aí? Se ele não te ouvir mais, acabou a sua bênção. Nós precisamos de Deus todo dia. Então, tem gente falando aí: não, eu tenho que aproveitar a vida. Está aproveitando coisa nenhuma.
está se perdendo na vida, está desprezando a oportunidade de ser uma pessoa feliz, realizada, está trocando a bênção de Deus pela maldição. Jesus advertiu, ele disse em Marcos 8,35, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. O que é perder a vida por amor de Jesus e do Evangelho? É você deixar de fazer certas coisas que o mundo inteiro faz e diz que é normal, para viver uma vida santa, consagrada, agradável aos olhos de Deus. É você viver como um verdadeiro filho de Deus, honrando, respeitando o seu Pai que está no céu, obedecendo em tudo, em tudo. Eu não posso falar que eu sou filho de Deus e escolher o que eu quero obedecer e o que eu não quero. O Pai é autoridade. Ele é o Senhor. Se Ele diz, faça isso, faz isso. Ele diz, não faz, não faz. Não tenho que discutir com Deus e nem escolher, isso eu quero, isso é bom, isso aqui eu não quero. Porque se eu desagradá-lo, Ele não vai estar satisfeito comigo. Eu estarei em pecado, e o pecado tampa o rosto dele para não me ouvir. Eu não posso continuar me deixando enredar pela maldade do mundo. Então aprenda a não oprimir o seu irmão no seu coração. Não intente mal cada um contra o seu próximo, contra ninguém não intente mal. Não julgue ninguém, ainda que essa pessoa tenha agido mal, ainda que ela tenha te prejudicado muito. Não dê lugar para mágoa, não deseja vingança. Não, porque fulana vai ver, Deus vai pesar a mão contra ela. Não, meu irmão, deixe isso com Deus. Você foi chamado para abençoar e para ser abençoado. Deus disse para Abraão, sê tu uma bênção. Era para ele ser uma bênção, tanto para ele quanto para os outros. É dando que se recebe, não é diferente. Se Deus fala no seu coração para abençoar o fulano e a fulana, faça, porque Ele está te dando uma oportunidade de você conquistar muitas bênçãos. Quando Deus me põe no coração que eu tenho de orar, ajudar uma pessoa, levantar a pessoa que está caída, Ele está me ensinando como eu vou me tornar uma bênção. Mas se eu recusar, eu vou perder o que Ele preparou para mim. Tudo que Deus envia para mim, para você, pelo Espírito dele, é uma bênção. Quando você não ouve o que Deus está falando com você, você está tomando a decisão mais perversa que alguém pode tomar, que é resistir, não aceitar as palavras que o Senhor dos Exércitos envia pelo seu Espírito ao seu coração. Foi por isso que veio a ira dele sobre o povo de Israel. Deus enviou uma palavra para te iluminar, para te abrir uma porta, para te dar a solução do seu problema. Às vezes a pessoa fica querendo ver um milagre acontecer, quer que as coisas mudem da noite para o dia. Não é assim. Ela está com um problema, ela está com um erro, que se ela não se livrar daquele erro, a coisa não se resolve. Aquele erro é um demônio que está prendendo ela, está roubando a bênção dela. Todo dia Deus manda a bênção, o demônio rouba. Por quê? Porque ela tem no coração uma coisa contra o próximo. Ela não se libertou daquilo. Então escute o que Deus fala no seu coração. Não fique escolhendo, isso eu quero, isso eu não faço nunca, de jeito nenhum, não. Então sempre que Deus manda uma palavra para você, é uma palavra enviada pelo Espírito dele para o seu coração, para iluminar, para abrir uma porta e para dar a solução do seu problema. E o que acontece? Às vezes você passa anos na igreja, passa a vida inteira orando, pedindo, buscando e não recebe coisa nenhuma. Sabe por quê? Porque você está sendo mal diante dos olhos de Deus, em não aceitar aquilo que Ele fala no seu coração. Nem sempre a palavra que Deus põe no nosso coração é palavra de alegria, não. Às vezes ela vai nos causar uma certa tristeza naquela hora, um certo desgosto, porque nós não queremos fazer o que Ele está falando. Mas se você fizer, aquilo se transforma em alegria plena. Quando você estava lendo a Bíblia, quando você estava ouvindo a pregação, sentiu o que devia fazer, mas não fez. Deus diz aqui no versículo 13 de Zacarias, acontecerá que como eu clamei, preste atenção, acontecerá que como eu clamei e não me ouviram, diz o Senhor, assim também clamarão, mas eu não os ouvirei. E os espalharei como tempestade entre todas as nações.
que eles não conheceram, e a terra será assolada atrás deles, de sorte que ninguém passará por ela, e nem se voltará, porque tem feito da terra desejada uma desolação. Você não ouve a palavra de Deus. Deus clama, põe no teu coração, mostra que ao teu lado há pessoas necessitadas, pessoas que precisam de uma bênção, colegas de trabalho, de escola, pessoas até da tua própria família, filhos, vizinhos, amigos, e você não fala de Jesus para eles. Ah, mas eles não querem me ouvir. Claro que não querem ouvir. E sabe por que não querem ouvir? Porque ali tem um demônio que trabalha para não deixar que eles ouçam. Porque quando eles ouvirem, eles vão se libertar. E esse mesmo demônio, ele também trabalha para convencer você que não adianta você falar porque ninguém quer te dar ouvido. Mas isso é a vontade do demônio. Você tem que escolher se você quer fazer a vontade de Deus ou a vontade do bicho. Lembra o que aconteceu com Jonas? Foi enviado a Nínive para pregar e ele não queria ir. Ah, não, porque aquele povo não vai me ouvir. E o povo era bárbaro. E ele teve até medo do povo. Esse povo vai me matar. O que eles vão fazer de mim? Eles não querem me ouvir. Mas ouviram. Não ouviram? Leia o livro de Jonas depois para você ler. Então tem mãe que fala assim, não adianta, minha filha não quer saber de Deus, eu não falo mais de Jesus, porque se eu vou falar ela vai brigar comigo, ela grita comigo. É assim mesmo, mãe. É desse jeito mesmo que funciona. O bicho fica agressivo quando ele vê que ele está ameaçado. É assim mesmo. Mas só porque ele não quer ser incomodado, você vai se acomodar? Você vai obedecer o bicho? Você tem que obedecer a Deus. Vai deixar ele continuar agindo na vida do seu filhinho, da sua filhinha, do seu marido, da sua esposa? Claro que não. Você tem que partir para o ataque. Mas eu digo atacar o inimigo, não atacar a pessoa, não é brigar com a pessoa. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então peça a direção de Deus e com sabedoria pregue o evangelho. Não fique o tempo todo buzinando no ouvido da pessoa, não. Mas quando surgir uma oportunidade, pregue. Mostre para a pessoa que Deus quer o melhor para ela. Faça a sua parte, ore por essa pessoa, ainda que ela não queira, faça, porque Jesus disse, eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Pise o inimigo. Não deixe que ele ocupe sequer 1 centímetro do seu território. Você tem autoridade sobre todo o poder do inimigo. Está com problema no nariz, está com problema na garganta, está com problema no pé, no intestino, seja lá onde for, pise o inimigo. Ore sem cessar. Batalhe, lute pela fé. Deus te deu autoridade. Não aceita. Ah, não, já orei, não aconteceu. Ah, como é que não aconteceu? Tem que acontecer? Que Deus é esse? Ou você crê ou você não crê. Ou você está fazendo pouco caso da palavra dele. Tem que orar. Batalhe em oração. Você tem autoridade sobre todo o poder do inimigo. Não deixe de obedecer ao Senhor, porque aquilo que ele fala contigo é para o seu bem. Se você não assumir o seu lugar em Cristo e não fazer conforme ele manda, vai chegar o dia que você vai clamar e ele não vai poder te atender, porque você não tem dado ouvidos ao que ele diz no seu coração. Se o Senhor manda você pregar o evangelho, ensinar as pessoas, e você não faz, você está ouvindo o demônio. Porque Deus está te dando a palavra. Se ele te dá a palavra para você falar e você não fala, olha, não tem coisa mais prazerosa do que você ser usado por Deus para ensinar a palavra e para orar e interceder pelas pessoas e ver que aquela vida se transforma. Isso sem falar que uma alma salva das garras de Satanás, ela representa para você uma recompensa sem tamanho. O Senhor Jesus disse, eis que cedo venho e está comigo a minha recompensa para retribuir a cada um segundo a sua obra. Se até quem oferece um copo de água fria vai ter a sua recompensa, imagine o que você não vai receber se você se dispuser a salvar almas do fogo do inferno. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém?
Diga graças a Deus. Então, não seja apenas ouvinte esquecidiço da palavra, não. Preste atenção no que o Senhor diz ao seu coração, tome a sua decisão, procure ser essa pessoa, como diz aqui no versículo de número 9, execute o juízo verdadeiro. Procure ser essa pessoa que executa o juízo verdadeiro. Pare de fazer falso juízo das pessoas. Pare de julgar os outros. Não, porque aquela fulana não presta, aquele ali é traíra, aquele outro ali é safado. Não, para com esse negócio. Eu vi uma pessoa no erro, vi uma pessoa se desviando, vi uma pessoa se associando com outra do mesmo sexo, está tudo errado, porque a Bíblia diz que isso é errado. Ore por ela, não fica condenando, não aponte o dedo, não critique não. Ore por ela, fale de Jesus para ela, ensine, pregue o Evangelho, mostre para ela o que a Bíblia diz. Se ela brigar com você, é outro caso, você vai orar, porque ali é um demônio que está ali e provavelmente vai brigar com você mesmo. Mas você tem autoridade sobre ele. Jesus diz, eis que vos dei autoridade para pisar serpente, escorpião e toda a força do mal, toda a força do inimigo. Então você tem poder sobre o inimigo. Não deixe a pessoa, não, quer viver assim, que viva para lá? Não. Se tiver oportunidade, mostre para a pessoa a palavra de Deus, pregue o Evangelho, execute o juízo verdadeiro, mande o demônio deixar aquela vida e você vai ver que para Deus não tem caso perdido. Fazendo isso, você vai estar semeando a palavra, você vai estar sendo um servo, uma serva verdadeira do Senhor. E quando você se torna um verdadeiro servo, uma verdadeira serva de Deus, o que Deus falou? O que Jesus falou? Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Como é que ele vai te honrar? Você abriu a boca, fez uma oração, ele responde. Você precisou, ele te dá. Você pediu, você nem clamou ainda, eis que ele já está te atendendo. Você é uma pessoa honrada por Deus. Foi para isso que ele te chamou. Então ele diz, executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e compaixão, cada um para com seu irmão. Deixe-me orar agora. Pai, obrigado por falar no nosso coração. Obrigado porque o Senhor tem nos revelado a sua palavra e tem nos mostrado a sua vontade. Tem dito o que o Senhor deseja de nós. Oh meu Deus, nós fomos chamados para fazer a tua vontade. E nós estamos aqui diante do Senhor para assumir o que tu tens para nós. O Senhor Jesus mandou que fôssemos por todo o mundo, pregássemos o Evangelho a toda criatura. Não importa quem queira nos ouvir, nós vamos pregar a boa notícia. O Senhor não tem prazer naquela pessoa que é covarde, que não tem coragem de pregar para os seus vizinhos, para os seus parentes, para os seus amigos, aquela pessoa que diz que te ama, mas que não faz o que o Senhor manda. Oh meu Deus, olha para essa pessoa que está me assistindo. E se ela é uma dessas pessoas que tem vergonha de assumir que é de Jesus, se ela diz que não sabe pregar o Evangelho, que não prega porque não sabe, se ela diz que não sente a chamada, não sente que foi chamado para isso, Pai, essa pessoa precisa ser transformada. Tira o coração de pedra, o coração insensível, o coração duro, que não consegue te ouvir, e dá para ela um coração novo, um coração de carne, um coração disposto a te obedecer. Faz dessa pessoa, Senhor, uma pessoa apta para a tua obra. Ela não tem que imitar os outros, ela tem que imitar ao Senhor Jesus, pois ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ensina-nos a fazer a tua obra, Senhor, e ajuda-nos a ouvir, a entender, e faze-nos ver a força que nós temos na oração e nos ensine a usar esse poder para que saibamos a não desperdiçar a autoridade que o Senhor nos tem dado, mas que nós venhamos a usar em favor do nosso semelhante e para executar o verdadeiro juízo. E então tu terás prazer em nós. Pai, agora em nome de Jesus eu vou abençoar essa pessoa que está me assistindo. Eu quero que o Senhor derrame sobre ela o teu poder para varrer da vida dela todo o mal, toda a enfermidade, toda a miséria, toda a angústia e todo o sofrimento. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus, diga assim seja. Amém. Graças a Deus.